tá? Então a gente vai passar para os critérios. Eu creio que vocês nesse momento já estão sabendo, né, que já são 5 critérios, que são 5 critérios que são Passos. utilizados para fazer a correção do Enem. E a gente tem o primeiro, né? Eu sempre digo que o primeiro, ele é o critério que eu considero um dos mais fáceis de você atingir a pontuação. No entanto, é também um dos mais fáceis de você perder ponto. E a gente vai analisar o porquê, né? Coloca isso aí. Certo. Vamos lá. Domínio da escrita formal de língua portuguesa. A Mas primeira coisa. tem que falar qual é o ponto ainda. Não falou, a gente não citou o ponto. Falou? Ponto de- Qual é o ponto? O primeiro critério? O primeiro passo? Domínio da escrita formal de língua Já portuguesa. tu falou? Falei. Ah, tá. Desculpa. Ah, certo. Então, olha aí, essa palavrinha aí. A gente tem que dominar a escrita formal, tá bom? E aí, nesse primeiro ponto, nós tentamos organizar o máximo de conteúdo que você precisa saber para ter esse domínio. É tanto que a gente vai passar por coisas bem básicas, porque para dominar a escrita de língua portuguesa, para dominar a escrita formal de língua portuguesa, você tem que conhecer assuntos assim, bem basiquinhos mesmo, tá? E aí a primeira coisa que a gente tem que entender em relação aos níveis de linguagem é nós usamos nossa língua para nos comunicar, a nossa linguagem, nossa maneira de comunicação, de se relacionar com os outros, mas ela não é utilizada de forma igual. E nem por todo mundo é igual, e nem todas as situações são iguais. O que são isso? Isso a gente chama na linguística de níveis de linguagem. São linguagens adequadas para cada tipo de situação comunicativa, para cada tipo de circunstância. E a gente vai ter três: a linguagem formal, que é a linguagem baseada nas normas gramaticais, né, nas normas da gramática normativa. A linguagem formal é a que é utilizada em discursos de formalidade, em documentos, nesses lugares de emprego, né? De É, ambientes formais de isso. emprego, A linguagem júri. a parte jurídica. Assim, essa linguagem formal, esse nível de linguagem formal, da formalidade, é aquele português certinho, corretinho, com tudo no seu devido lugarzinho, direitinho, com todas as devidas Sim, precauções e normas da gramática da língua olha, portuguesa. ele saiu, já colocou aí, né? Que na linguagem formal a gente tem o que nós chamamos de norma Norma padrão, padrão. norma culta, que é esse português formal, português padrão, que segue todas as normas gramaticais, todas. Então é o que a gente usa nos ambientes formais. Na linguagem informal já é a linguagem do dia a dia, que nós temos um pouco mais de liberdade de como nos comunicarmos, né? Aí que a gente usa um pra, a gente usa um tá, É, na linguagem que vícios de linguagem que nós tá na linguagem utilizamos com os formal. nossos amigos. E a linguagem coloquial, ela também faz parte da linguagem informal, só que a linguagem coloquial ela é um pouco mais específica porque ela traz muito essa questão das gírias e dos regionalismos. E são coisas que na redação do Enem você não pode colocar. Tá. Então, Dessas três opções, do nível de linguagem, da formalidade, da informalidade, do coloquialismo, sim, qual é o nível que você vai usar na redação? nível Formalidade. Você vai formal, escrever a ok? redação inteira Norma de culta e maneira norma formal. padrão, tá? É o Exatamente. português Pelo amor de Deus, gente, não vão universal. escrever a redação do Enem lá Ah, e colocar o pra em vez do para, ou em vez do a troque por um craseado. afim, não é verdade? É Exato. maravilhoso. E nem colocar expressões regionais. A gente tem que ter muito cuidado, porque a Gírias. prova ela é nacional, tem pessoas de diferentes regiões, tem pessoas que aqui da nossa região que falam de uma maneira, das outras regiões falam de outra maneira, tem expressões de cada um. E aí, se cada um puder escrever do seu jeito, É, não vira vai ter bagunça, nenhum né? critério, na verdade. Então, como a língua ela é universal, a gente vai olhar mais para frente, É uma precisa forma de estar no padronizar. português padrão, tá? E Beleza. nisso a gente precisa entender que nossa escrita na redação ela tem que estar dentro desses limites. Se eu tenho que escrever dentro das normas da gramática,
eu preciso me adequar a essas normas, né? E o que isso me traz? Traz clareza e compreensão para o meu texto. O nível formal de linguagem, ele é muito objetivo, ele é um pouco mais conciso. Então, o seu texto ele fica claro e com mais compreensível, né? Além de lhe dar credibilidade e seriedade. Você é levado a sério quando você escreve na redação dentro desses limites, que você mostra esse domínio, né? Que é o que eles estão pedindo. Essa questão da universalidade que eu já falei, a língua ela é padrão para todos. Então é uma maneira de basilar, né? Tá todo mundo ali padronizado, né? Também a gente precisa entender essa estruturação do texto. O texto dissertativo e argumentativo, ele é estruturado de uma maneira, com introdução, desenvolvimento e conclusão, e segue essa lógica, né? Vai seguindo uma lógica temática e textual. Além da gente ter cuidado com pontuação, mais à frente a gente vai falar, e concordância, tá? Concordância é muito importante, você organizar o seu texto de maneira que ele apresente as ideias de forma harmoniosa, de forma organizada, de forma coerente, tá bom? Aqui nesse ponto é basicamente, gente, entender que a redação ela precisa ser escrita no nível de linguagem formal e ela tem naturalmente uma forminha. É como se Sim. fosse, imagina um bolo, que a gente coloca um bolo dentro de uma forma para ele sair redondo ou quadrado, triangular, do jeito que você quiser. Você precisa de uma forma, né? Então a forma da redação e da escrita formal, Norma do culta. domínio de norma culta, ela tem esses critérios, né? Ela é clara e compreensível, ela tem credibilidade, seriedade, tem universalidade, é bem estruturada e a pontuação e concordância são usados de maneira adequada também, certo? Certinho. Então muito cuidado e atenção nesses pontos, porque eles são muito importantes. Próximo ponto, a gente vai em norma padrão, domínio de norma padrão, a gente precisa ter muito cuidado mesmo com ortografia. Não acredito que você está falando de ortografia. Certo. Não acredito que você está falando de ortografia para alunos que estão prestes a fazer Enem, mas sim, porque a ortografia é regra de escrita, né? Então a gente vai ter, dentro da ortografia, vamos ter cuidado com acentuação. Se você tem dúvidas em alguns assuntos, em alguns pontos em relação à acentuação, dê uma olhada, dê uma revisada, porque, gente, a gente não tem tempo para explicar cada um desses Cada pontos. Então a critério, gente né? vai estar dando o que você precisa saber, tá beleza? Acentuação, cuidado com as letras maiúsculas e minúsculas. Tenha muito cuidado onde você vai utilizar cada uma delas. Cuidado com as regras de hífen. Aquele que não tem familiaridade, que ainda tem alguma dúvida com as consoantes dobradas, como utilizar, onde utilizar. Tem gente que às vezes ainda confunde de colocar um R com R, um S com S. E Quando é só um S, né? E algumas coisas também, tá falando aí, tem muita gente que escreve umas palavras como geralmente escreve no WhatsApp. Isso é um problema não é muito sério, possível. né? É muito sério. Não pode. Por isso que tem que ter cuidado hoje em dia, mais ainda, né, com ortografia. Aí às vezes as pessoas são tão assim que as pessoas têm um dicionáriozinho automático lá no celular, né? Sim, E as de pessoas leitura viciam, inteligente. as pessoas viciam esse dicionário a fazer Escrever, errado, exato, é né? A verdade. direcionar ela a colocar as coisas erradas. Pior. Cuidado, gente. Dígrafos, né? Os dígrafos lá, o LH, o CH, NH, são as letras que possuem duas letras com o mesmo som, tá bom? E o uso de cedilha. Nunca esqueça que a gente nunca usa cedilha antes das letras das vogais E e I, viu? A gente só usa A, O ou U. Beleza? Além de ortografia, vamos ter cuidado com pontuação, tá, gente? Nós colocamos a grande maioria dos pontos que a gente utiliza dentro dos textos, ok? E cuidado com a função de cada um, o que é um ponto final, como utilizar uma vírgula, ponto e vírgula, e por aí vai, tá? Os demais. O que foi? Não, pode seguir. Tá. Além disso, vamos ter atenção nessa questão de conhecimento lexical e vocabular. Para você ter domínio da norma padrão, você está utilizando ali
várias palavras, várias sentenças, e você tem que ter muito cuidado como vai utilizar cada uma delas e mostrar que você possui um repertório. O léxico e o vocabulário, ele faz parte do nosso conjunto de palavras. Você precisa conhecer. Claro que é impossível conhecer todos, mas você precisa ter um repertório bom para que o seu texto ele fique bem mais fundamentado, para que o seu texto fique bem mais estruturado. Então, você precisa ter atenção, ter cuidado e ter esse conhecimento lexical e vocabular. Beleza. Gente, só para um feedback bem rápido, a gente está aqui há alguns minutos já na live, a gente só quer saber de vocês se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo É, acompanhar direitinho aí. Se por acaso tiver tudo certinho, dá um ok pra gente nos comentários aí do YouTube, quem tá no YouTube, e aqui também no chat do Instagram, tá bom? Só pra gente ter esse feedbackzinho rapidão, tá? Vamos lá continuar. vamos lá. Tá? E aí, em conhecimento lexical e vocabular, né? A gente conheceu o nosso léxico, a gente tem que ter cuidado com o significado das palavras. E aqui eu vou só citar um pouco essa questão do sentido denotativo e sentido conotativo. Gente, figuras de linguagem em texto, produção textual e redação, ela, se for utilizada, tem que ser bem específica e tem que ser bem localizada, porque a figura de linguagem o sentido figurado, ele não faz parte, digamos assim, tanto da linguagem formal. Então a gente tem que escrever usando as palavras no sentido denotativo, sentido do dicionário. Então tem que ter muito cuidado com o significado das palavras, essa parte de sinônimos e antônimos. Antônimos nem tanto, mas sinônimos é essencial. Você está escrevendo um texto, a gente estava até comentando, é horrível você ler um texto que a pessoa repete uma palavra pelo menos umas 3 vezes. A gente já fica com aquela agonia. Não, Então, deixa tudo. sinônimos precisa ser utilizado, né? Você Exato. procurar palavras que tenham o mesmo sentido para fazer essa troca, para fazer essa substituição. A- vai falar alguma coisa? Além disso, a gente tem a polissemia, né? Que quando uma palavra ela tem vários sentidos. Tem que ter cuidado com isso para não gerar ambiguidade. Seu texto não pode ser ambíguo. Não pode ter sentenças que tenham duplo sentido, esse tipo de coisa. Tem que ser claro e objetivo. Cuidado com alguns verbos, tá, gente? Eu sempre prestei muita atenção no verbo assistir. Então, sempre que eu vou Sim, esses que escrever têm redação nesse regência, né? sentido, Mais de uma regência. muito cuidado. O verbo assistir é um dos verbos que a gente tem na nossa língua que mais tem significado, mais tem aplicação de contexto Aspirar diferente. também. Aspirar, exatamente. Então, tenham cuidado com algumas palavras. Quando vocês forem treinar a redação e tudo mais, treinem essa questão dos sinônimos, entendam os significados, olhem de fato se as aplicações estão corretas. E é sempre bom fazer esse tipo de análise. Tá? E o contexto, tá? O contexto em que essas palavras e que essas expressões elas são utilizadas também é muito importante, beleza? Próximo, a gente também colocou uma coisa baba mesmo, que é sobre divisão, separação silábica. Por Isso que que a aqui é gente baba, mas é colocou? muito sério, tá bom, gente? Muito Exatamente, porque sério. a gente tem um problema muito grande dos alunos em fazer translineação, que é você tá fazendo uma linha e aí chegou, não coube a palavra toda e vai passar para outra linha e a pessoa às vezes se perde nisso, né? Separa a sílaba de maneira errada. Então, tenham cuidado com divisão silábica, que a gente colocou aí em relação às vogais e consoantes. Toda sílaba é formada por uma vogal. Então, tem que ter vogal numa sílaba. De tongos e tritongos, né? O encontro de vogais de 2 ou 3, a gente nunca separa. E consoantes dobradas, elas sempre são separadas, viu? Então, quando você achar um R, fica um R numa sílaba e o outro na outra. Não esqueça disso, por favor. E uma das coisas que a gente vai fazer hoje, a gente vai olhar, fazer a descrição e qualificação das notas por critérios. Vocês colocam aí para a É, gente ver. isso aqui é interessante você entender o que que a gente tá querendo mostrar para vocês. Que o nosso primeiro ponto, o nosso primeiro passo para alcançar a redação 1000 grau, aliás, a redação 900 pontos ou mais na redação, é escrever uma redação que atenda ao primeiro critério de avaliação, que é o domínio da escrita formal de língua portuguesa. Aí vem todas essas outras coisinhas que a gente colocou, né? Nível de linguagem, escrever o texto dentro dos limites da língua, a ortografia, a pontuação, conhecimento lexical, vocabular, separação silábica. Todas essas coisas aqui estão dentro dessa primeira parte, é do nosso primeiro passo Sim. para alcançar uma redação que tenha 200 pontos,
que tenha 900 pontos ou mais. E agora a gente vai ver uma descrição da qualificação das notas, ou seja, quanto vale ou como é que é feita a avaliação, se o aluno vai ganhar 40, 0, 80, 120 ou 200 pontos, entendeu? E é interessante você entender uma coisa, a pontuação no Enem, né, por cada critério, ela é dada da seguinte forma, de 40 em 40 pontos. Então, se você Sim, vacilar em alguma coisa, ele não pode, por mais que seja pouca e tal, um detalhe simples, ele não vai descontar 10 pontos daquilo, vai ser 40. 40. Se ele Exatamente. tiver que considerar aquele erro, ele vai considerar 40 pontos a menos, tá bom? O que pode acontecer é ele desconsiderar, ele ver o erro Isso. e deixar passar. Isso pode acontecer. Mas se ele for cravar, né, usar o crivo da pontuação e ser é, mais duro nesse sentido, ele vai tirar 40 pontos por cada critério que ele analisar, certo? Então a Sim. gente vai dar uma olhadinha aqui. É, É, é interessante a gente entender essa questão do domínio da escrita. Eu falei lá no início que eu achava mais fácil, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o aluno até tem um bom argumento, ele sabe o que que ele vai dizer, mas não sabe como. E aí que tá o exato. problema. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisinhas bestas, né? Ah, eu já sei acentuar, eu já sei escrever, já sei pontuar. Mas às vezes a gente cai em Cai algum erro. algum deslize por ali e aí a gente é penalizado, tá? E nós vamos ver o que que um aluno pode fazer, quais são os níveis, né, de pontuação que ele Isso. pode adquirir De- nesse primeiro critério. dentro do domínio da norma padrão da língua portuguesa, você pode ganhar no Enem até 6 notas, de 0 a 200. Sim, Mas são 6 notas. Ele não vai te dar 50 nessa avaliação, por exemplo. Não vai te dar 70. Ele vai te dar 0, 40, 80, 120, 160 ou 200 pontos, tá bom? E aí a gente vai ver agora o que que um campeão, um bichão tem que fazer para conseguir zerar esse domínio, conseguir zerar aqui no domínio da norma padrão da língua portuguesa, que eu acho que é praticamente impossível, gente. é A pessoa verdade. que consegue escrever minimamente, acho que é impossível zerar esse quesito. Mas vamos lá, o que que um cara tem que fazer para conquistar o tão sonhado zero aqui no domínio da língua da norma padrão? Ele só tem que desconhecer a modalidade escrita formal da língua. É, E é quase impossível, se o cara entendeu? ler a redação do cara lá, do aluno, Se e você ele tá entender que fazendo. você não tem conhecimento do que é escrita formal, por exemplo, se você escrever todo o texto de maneira informal, por exemplo, ou de maneira coloquial, usando gírias e tudo mais, do jeito que você escreve no Tem a menor WhatsApp, no noção. grupinho lá de WhatsApp e tal, da sua comunidade, do seu bairro lá, dos seus amigos de escola, enfim, é, provavelmente você vai ganhar um zero se você escrever desse jeito, né? Para ganhar 40 pontos, ele tem que ter domínio da modalidade escrita formal, só que esse domínio ele é precário, com frequentes e diversos desvios gramaticais. Então, ele tem aquele domínio bem pouquinho Ali. sobre a escrita formal, né? E tem muito desvios gramaticais. Então, isso daí tá quase no zero também, né? Essa aqui é uma linha bem tênue, né? Eu Exato. O tava até outro não comentando. conhece nada, esse daqui conhece bem pouquinho. Exato, eu tava comentando com a menina que existe uma linha tênue entre não saber nada, escrever uma redação toda fora da norma padrão e ter esse domínio de forma padrão Precário, bem né? precária. É uma linha muito tênue e o risco de você ficar entre 40 e zero é grande, tá? Então tem cuidado. Aliás, é grande se você não conhece, né? Mas é difícil se você tá no terceiro ano do ensino médio, ou então se você já concluiu o ensino médio e tá tentando fazer o Enem aí para passar na faculdade, tá bom? Certo. Para ganhar 80 pontos, você tem que. O domínio da modalidade escrita formal é insuficiente, com muitos desvios. Também Tem que errar muita coisa na é redação um para poder pouquinho para ganhar melhor, 80 pontos. mas tem muitos desvios, tá? Digamos que você escreveu uma redação muito boa, mas você escreveu muita coisa errada. Fez tudo errado, usou vírgula errada, a pontuação errada, a ortografia você errou também, você separou as sílabas de maneira errada, fez tudo errado, bagunçou tudo, mas você fez lá o tema, não seguiu o tema direitinho, fez a proposta, não sei o que e tudo mais. Mas só que seu domínio de escrita na modalidade formal é péssimo porque você escreveu tudo errado. Então, o cara vai considerar que o seu conhecimento aqui é meio limitado. Então, você talvez ganhe 80 pontos, né? E a gente tem 120. Certo. Em 120, o domínio da modalidade escrita formal é mediano,
com alguns desvios. Então, é aquele que escreve mais ou menos, já não é tão precário, já não é tão insuficiente, mas é mediano e ainda apresenta alguns desvios, tá? Para ganhar 180 pontos, é aquele aluno, aquele candidato que apresenta um domínio da modalidade escrita formal. É bom, com poucos desvios. Aí já dá aquela melhorada, né? Os 160 pontos, a gente até estava olhando que ele é um dos mais fáceis também de conseguir, caso Tranquilo. você tenha. Caso você tenha esse domínio, né? Qualquer Que é o que está pessoa, sendo pedido o de que, você, solicitado. o que é natural é que qualquer pessoa que está finalizando o ensino médio ou que já finalizou o ensino médio consiga pelo menos esses 160 pontos, porque a gente considera que nessa faixa de idade, nessa faixa de desenvolvimento educacional, o aluno ele já tem essa modalidade da Exato. escrita formal dominada e pode até ter alguns desvios Mais porque a gente poucos. não conhece absolutamente todas as palavras. A gente que é professor às vezes erra uma palavra ou outra, Sim, às vezes se equivoca no uso de uma vírgula ou outra e a gente depois que olha, oxe, eu botei essa vírgula pra quê? Mas acontece, entendeu? São erros que podem ser factíveis, porém o domínio fica evidente. Então, um aluno que já finalizou o ensino médio, ou então está finalizando, naturalmente ele já tem condições de tirar 160 pontos aqui brincando, tá bom? certo. E para você ganhar os 200 pontos, o aluno ele tem o domínio da modalidade escrita formal é excelente, sendo que os poucos desvios observados são aceitos como excepcionalidades. É muito interessante que eu e o Thiago a gente estava analisando umas redações, né? Nota 1000 do ano passado. E a gente achou muito interessante que algumas dessas redações é, elas tinham Erros. erros. Tinha aluno que cometeu a audácia de colocar. Quando a gente erra uma palavra, nunca a gente deve riscar, né? E O ele cara fez isso. borrou, literalmente borrou Exatamente. muito E a ganhou palavra. E 1000. ele ganhou nota Por 1000. quê? Porque o domínio dessa modalidade ele precisa ser excelente da modalidade escrita formal. E esses desvios, eles até podem acontecer, mas mostra que você tem tanto domínio que eles são desconsiderados. Exato. Então, você consegue É, os 200 pontos é aqui. aquela lógica entre. Tem que ser excelente, mas o excelente não é a mesma coisa que perfeito. Tá bom? O Sim, cara não tem que ser perfeito e acertar tudo em relação nessa modalidade. Ele tem que demonstrar que o domínio dele dessa modalidade é excelente, é bacana, é bom e tal. E se ele errar alguma coisinha ou outra, o cara vai perceber que foi uma coisa extraordinária, ou então aconteceu ali, pode acontecer com qualquer pessoa, e aí ele vai passar por cima e vai dizer assim, não, eu sei que esse cara aqui, por meio da escrita dele, durante todo o resto do texto, que esse cara sabe e domina a norma padrão da língua portuguesa.